Bom, galerinha, vamos começar aqui nossas aulas de banco de dados. E para começo, como foi combinado, vamos fazer uma revisãozinha, né, sobre os comandos SQL. Tá? Então, eu estou aqui com o meu Workbench rodando. Aqui ele já está configurado, né, para poder achar o meu USB Web Server. Tá? Então, configuração, acho que você já conhece, né, como fazer a configuração no Workbench aqui para o USB Web Server. Aqui ele já está com banco, mas é um banco de uma outra situação. Então, vou fechar aqui. Tá? Então, aqui eu vou deixar isso aqui guardadinho. E aqui eu vou ter meu banco, né? Ele está dizendo aqui que não tem conexão, ó. Por algum motivo ele não está conseguindo conectar com esse MySQL que está aqui. Vamos dar uma olhada aí no que está acontecendo. Então, vou até fechar aqui. Vou clicar aqui em conexão. Vamos dar uma olhadinha. Tudo bem que eu instalei um XAMPP aqui, mas em teoria tinha que funcionar. Vamos dar uma olhada aqui nas configurações. Aqui ele está apontando para o 3306, ó, não para o 3307. Eu vou mudar aqui para 3307. A porta do meu MySQL. Vou ter que restartar aqui o meu USB Observer. Então, deixa eu ver, ele está aqui na minha área de trabalho. Eu estou usando mais o XAMPP para aplicações, né? É até bom deixar numa porta diferente, porque do XAMPP é 3306. Então, agora aqui, ó, se eu quisesse até editar as configurações, poderia ter editado aqui. Mas aqui está buscando no localhost no 3307. Vamos testar a conexão com o SBW. É o mesmo que vocês estão usando. Se der certo, ó, deu certo. Então é só fechar. Agora ele vai conseguir conectar no banco. Beleza? Então, galera, eu vou começar aqui, né, com alguns comandos básicos. Eu realmente vou fazer essa aula, a aula daqueles comandinhos simplesinhos mesmo, para a galera relembrar, tá? Então é para ser aqui aquele renovamente. E aí eu vou fazer um segundo vídeo com alguns comandinhos mais avançados, né? Fazer aquela revisão do join, para aí a gente entrar na nossa matéria, tá? Então acredito que 2, 3 vídeos sejam suficientes aí para nossa revisão, tá? Então, primeira coisa que eu preciso fazer aqui, eu vou colocar aqui alguns comentários enquanto eu estiver fazendo aqui as funções aqui do banco, né? Vou salvar esse arquivinho aqui, vou dar um save de script as. Vou salvar por enquanto na minha área de trabalho, vou colocar aqui comandos revisão SQL. Para a gente poder lembrar aqui que esses aqui são os comandinhos da nossa revisão. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui vai ser a criação aí de um banco de dados, né? Então vou colocar assim, ó, criando banco de dados, colocar aqui. Posso colocar o comentário de duas formas, né, dentro desse código, assim ou assim. Tá? Na verdade, asterisco, né? Asterisco barra. São formas aí de criar o comentário. Então vou colocar aqui criando banco de dados. Bom, primeiro comandinho que eu vou colocar aqui na criação é o create database, né? Que é basicamente o comando que faz eu criar um banco, né? Então, para quem não lembra, eu vou criar um banco aqui chamado ETEC. Aqui, galera, eu posso tanto clicar aqui nesse raiozinho, quanto dar um Ctrl Enter, desde que eu esteja usando aí o Workbench. Se deu certo, ele já avisa aqui que eu consegui criar um banco. Acho legal a gente dar uma visualizada, né? Aqui, ó, ele mostra os bancos que tem aqui. Eu estava mexendo com algumas coisas hospitalares há um tempo atrás.
Então aqui ele tem o banco ETEC, né? Então esse aqui é o banquinho que eu acabei de criar. E é bacana que eu posso ir acompanhando aqui no Workbench as novidades que eu vou colocar aqui. Então vou mostrar aqui para vocês também um comandinho, colocar comentários diferentes, né? Vou colocar assim, ó, criando. Primeiro, antes de criar ele, eu preciso usar, né, o setar, né? Escolher uma tabela ou um banco. Então, quando eu for usar um banco através desses comandos, eu tenho que dar um use e o nome do banco. O nome aqui, o DTEC. Poderia ter colocado BDTEC, seria o padrão, né? Colocar os mnemônicos é bem importante, tá? Eu vou colocar com essa anotação aqui os comentários. Eu coloquei um comentário daquele jeito ali só para vocês verem um pouquinho como é que é. Então, reparem bem que aqui eu crio um banco. Aqui eu seto, eu escolho o banco que eu quero trabalhar. Tá? E aqui dentro eu vou criar a tabela. Então, para quem não lembrar esse ponto também, eu vou colocar aqui, tá? Da criação de uma tabela. Então, a criação de uma tabela também é bem tranquila, é uma create table, né? Ó, criando. Lembra, o bacana do banco de dados, a gente entender o seguinte, galera. Banco de dados, ele é uma linguagem declarativa. Quando a gente programa lá no JavaScript, no C Sharp, no PHP, ela é procedural imperativa. A gente manda, ele executa. O banco de dados ela é declarativa, é basicamente como escrever em inglês, tá? Então eu falo assim, ó, que eu quero um create table e vou criar, por exemplo, a ATB alunos dentro da ETEC. Aqui eu vou montar a estrutura. Normalmente eu já tenho esse costume, criei uma estruturinha para poder gerar um comando depois. Eu já fecho o que eu abro, é uma mania que já tem que estar dentro da mente do programador. Abrir um PHP, fecha um PHP, abrir uma chave, já fecha a chave. Por mais que às vezes a IDE faça isso automaticamente para a gente, quando a IDE não fizer, é importante que a gente já tenha o costume de fazer, né? Eu vou criar um código de aluno, CD aluno, que vai ser, por exemplo, um integer, né? Um integer aqui, autoincremente. Professor, precisa colocar aquele not null, né? Pode colocar? Pode, só que é o seguinte, automaticamente, quando ele já é autoincremente, ele já é, por padrão, not null. Particularmente, quando eu quero que esse código do aluno já seja uma primary key também, eu posso declarar que ele é uma primary key lá embaixo, mas eu já acho mais cômodo já declarar que ele é uma primary key aqui. Ele já é autoincremente, já é uma primary key. Poderia fazer a primary key lá embaixo, mas se já está aqui, melhor ainda, né? Aí, por exemplo, digamos que o nome, vamos colocar não como nome, como nm aluno, para poder manter o padrão de mnemônico. Ele tem um varchar, lembra lá o tipo de campo varchar? Vamos dizer que o nome do aluno, vou até exagerar aqui, vou colocar que tenha 50 campos, né? Para poder colocar aí. Eu vou colocar a idade, né? Eu vou colocar aqui como NR, número da idade. Poderia colocar a data de nascimento para depois colocar um date. Mas por enquanto não vou nem complicar, vou colocar como integer. E aqui vou fazer uma diferença entre eles, por exemplo, vou falar que o nome tem que ser not null, então não pode deixar de ter o nome. Mas aqui, por exemplo, a idade, no primeiro momento, se não quiser colocar, também não ligo. Tá? Vou colocar aqui uma descrição do endereço dele. E aí eu vou colocar como um varchar de 100 posições. Tá? Lembrando, como é o último registro, não preciso colocar um ponto e vírgula.
Tá? Então aqui é a criação aí de uma tabelinha. Lógico, uma tabelinha bem simples, mas só para a gente relembrar. Então essa primeira aula vai ser só os conceitos basicões. Eu vou subir um pouquinho o nível na segunda aula, para acho que na terceira, quarta aula a gente já começar o conteúdo de telemeretriz, tá? Então quem tiver, professor, está muito básico, mas realmente a ideia é trazer aqueles que apresentaram mais dificuldades aí no semestre anterior e que consigam agora realizar, tá? Então vou dar um Ctrl Enter aqui, ó, criou minha tabela. Se eu atualizar aqui o meu esquema, ó, vocês vão reparar que já tem uma tabelinha aqui, ó, tem a TB alunos aqui, ó, uma boa, tá? Usando o comando insert, vamos colocar aqui, ó, usando o comando insert. Então, como é que eu faria aqui para poder inserir dados nessa minha tabelinha, né? Então, galera, seria bem simples, tá? Então, a gente pode fazer assim, ó. Insert, que é o comando, né? Lembrando que aqui, ó, é um comando de estrutura que cria a tabela para mim, né? Caso eu queira. O insert é um comando aí que eu vou manipular dados, né? Isso é importante a gente lembrar. O insert ele é uma manipulação de dados. Eu vou falar que eu vou inserir alguma coisa em algum lugar. Insert into, né? E aí eu vou colocar assim, eu vou inserir aonde? Opa, na tabelinha de aluno. Beleza? Eu coloquei alunos, na tabelinha de alunos. E aqui eu posso declarar o que é que eu quero inserir. Então, por exemplo, digamos que eu vá inserir pelo nome, pela idade e pelo endereço, direto. Né? Eu vou colocar esses três valores aí. Como é que eu posso fazer? Bom, eu posso fazer assim, ó. Vou dizer que eu vou inserir o NM aluno, que eu vou inserir o NR idade e que eu vou inserir o DS endereço. Tá? Então aqui eu estou falando assim, ó, insere na tabela alunos, nome do aluno, idade e endereço. Ah, professor, não colocou código. Não precisa, o código é, né? Ele interage sozinho. Estou sendo convocado para uma reuniãozinha aqui. Eu já volto, tá? Vou ter que parar o vídeo. Bom, pessoal, trabalhando sem Paula Souza é assim. Bom, voltando aqui para os nossos códigos, né? Então, estava lá editando aí o nosso primeiro insert. Então, vamos estar inserindo os dados, né? Como eu falei para vocês, vamos estar inserindo numa tabela de alunos, cujos campos que eu estarei preenchendo é o nome do aluno, o número da idade e o endereço. Esses são os campos. E aqui eu vou colocar os values, ou seja, o que eu vou estar preenchendo. Então, o que vai ser o nome? Então, o nome aqui, por exemplo, vai ser Maria Silva. A idade, sempre na sequência do que eu coloquei aqui, ó. Maria Silva vai ter, sei lá, 20 anos. E o endereço, digamos que ela mora na Avenida 10. Não separei por cidade. Vou colocar só Avenida 10, número 20. Né? Então aqui, ó, eu já estou satisfazendo os três campos. Estou avisando que o nome do aluno é Maria Silva. Tá? Então, para quem não lembra, vou pegar aqui o Open Board rapidão para a gente poder usar aqui uma interfacezinha. Para poder desenhar um pouquinho para quem não lembrou. Vou vir aqui. A gente pega só esse trechinho aqui para a gente lembrar. Ó. Vou adicionar aqui. Então aqui é só para a gente lembrar. Ó. Que eu estou falando aqui, quero inserir na tabela alunos
onde o nome do aluno corresponde ao valor, o campo nome do aluno corresponde ao valor Maria Silva, a idade corresponde ao segundo valor e o endereço ao terceiro valor, tá? Então, é bem sequencial, beleza? Então, aí a gente está fazendo um insert. Quando eu der o Ctrl Enter, numa boa, ele vai estar rodando. O insert, galera, tem outras formas de fazer. Eu posso fazer um insert sem apontar os valores, né? Por exemplo, eu quero fazer um insert e omitir isso aqui para fazer um código um pouco menor. Às vezes, quando a gente está programando, pode ser legal. Então, eu posso fazer assim, ó, insert, né? Também na tabela alunos. E aí eu venho aqui e coloco o value, os values. Só que aí, qual que vai ser a diferença quando eu estiver trabalhando assim? Eu tenho que colocar exatamente na ordem que aparece aqui, inclusive com código. Eu vou colocar parecido com esse aqui, sem contar o código, ó. Vou colocar aqui que o próximo vai ser o João Pedro. O João Pedro, ele vai ter, sei lá, 17 anos. Aqui, inclusive, o 17 aqui eu coloquei entre aspas, né? Mas como é um integer, eu nem precisaria das aspas, tá? Vou colocar nesse próximo aqui sem. Eu acabei colocando ali por um costume, tá? Quando é integer, ele pode ser tanto com quanto sem aspas. E vou colocar aqui que ele mora na Avenida Peruíbe, número 300. Se eu mandar rodar agora, der o Ctrl Enter, ó, ele vai avisar aqui falando para mim que está faltando uma coluna. Então eu tenho que preencher. Como eu estou omitindo quais colunas eu quero preencher, o MySQL ele fica esperando que eu coloque todas. Então eu teria que colocar aqui, no mínimo, um null. Por que null? Porque é auto-incremento. Ele vem automaticamente, né, o código do aluno. Então eu coloco null para ele vir como null, executo e ele vai inserir numa boa. Beleza? Professor, e se eu quiser ver esses comandos, né? Então, vou colocar aqui, ó, né? Comando select, né? De manipulação de banco de dados ainda, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, ver registros, né? Vamos ver os registros no banco. Então, qual comando que é responsável por ver os registros é o select. Então, se eu procurar lá, ó, select all, né? Esse asterisco aqui é a mesma coisa que a palavrinha all, tudo, né? Então, selecione tudo que contém aonde? From TB alunos. Então, basicamente, o que eu estou falando para ele aqui, quando eu escrevo desse jeito, é assim, ó. Seleciona tudo da tabela alunos. Então, selecione tudo. Tudo de onde? Da tabela alunos. E aí, com um bom Ctrl Enter, aqui no final da linha, temos aí, ó, a seleção dos valores da nossa tabelinha de alunos, tá? Se eu quiser, por exemplo, buscar campos específicos, para quem não lembra, lembrando que isso aqui é bem basicão, só para a gente poder lembrar tudo, né? Então, se eu quisesse pegar só o nome, então no lugar do asterisco, que significa tudo, colocaria aqui só nome. Na hora que eu colocar aqui, opa, não tem nome, né? Ó aqui que é bacana da gente ver, né? Não existe coluna nome. Porque não tem, eu estou viajando aqui na questão do nome. É NM aluno. Professor, está viajando. Então, ó, quando eu executar esse carinha aqui, ele vai mostrar o nome. Se eu quiser, eu posso depois pegar valores mais específicos. Então, mais de um campo, tipo nome
e endereço, que é o DS endereço, se não me engano, não é isso? Deixa eu ver se é isso. Nem fui conferir. Isso mesmo. E aí eu pego só o que me interessa. Né? O select ele acaba aí mostrando só o que interessa para mim. Outra forma, né, que eu posso vir aí a trabalhar legal, por exemplo, posso usar a cláusula where dentro do meu select, né? Que é a cláusula where. Ela vai ser bem interessante no tocante aí eu poder fazer um filtro, né? Criar uma condição para selecionar esse aluno. Então, por exemplo, o que eu posso colocar aqui na minha cláusula where? Select all, né? Selecione, agora eu quero selecionar tudo que tiver na tabela de alunos, né? E aí eu vou colocar uma condição, ó, um where. O where ele sempre fala assim, né? É uma palavrinha assim para colocar uma condição, né? Então ele fala assim, basicamente selecione tudo que tiver na tabela, todos os campos da tabela alunos, onde, né, cuja condição seja a seguinte, por exemplo, posso colocar aqui uma perguntinha, ó, qual campo que eu coloquei aqui? Idade, UNR idade, seja, por exemplo, menor que 20. Então, eu posso descobrir todos os alunos que têm uma idade menor que 20 anos. No caso aqui é o Pedro. Se eu quisesse descobrir com mais de 20 anos, minha condição, né, daria vazia, porque a Maria que eu coloquei aqui, ela tem 20, né? Então teria que ser maior ou igual, por exemplo, para aparecer o nome dela. Ou menor que 20, ou maior ou igual a 20, na verdade igual a 20, né? Então, basicamente, esses comandinhos aqui eles são bem tranquilos para a gente poder dar aquela revisão. Outra questão, eu tenho também dentro do meu select o end, né, onde eu posso colocar uma condição. Por exemplo, eu posso colocar aqui que ele tem que ter uma idade menor que 20, né? E posso fazer alguma outra perguntinha. É que aqui no caso eu não tenho outros campos para poder aumentar a perguntinha que eu posso fazer para ele, né? Mas eu posso colocar assim, ó. Ele tem que ter uma idade menor que 20, end, né? Um código, um CD aluno, por exemplo, maior que 2. Também não é exatamente uma condição muito válida. Mas aqui, ó, no caso não tem ninguém com idade menor que 20, código maior que 2. Eu posso fazer o seguinte também, né? Ele tem que ter, por exemplo, uma idade maior igual a 16 anos e, por exemplo, e menor que 20 também, porque eu filtraria só os alunos que têm entre 16 e 20 anos. Na verdade, aqui 19 anos. Então, eu vou colocar menor que 20, porque aí pega só um aluno. No caso aqui, ó, tem idade maior que 16 e menor que 20, só que aqui não deveria estar aqui, não. Ah, tá aqui, tá o código do aluno menor que 20. Então, teria que colocar aqui o número da idade, no lugar aqui, menor que 20. E aí eu consigo filtrar, tá? Então, galera, são algumas formas que a gente tem de fazer buscas, de fazer selects, que
são muito bacanas, né? Então vamos aproveitar hoje para a gente rever. Certeza que vocês já viram todos esses comandos aí. Hoje é mais para a gente estar relembrando. Outra forma de dar um select que é bem legal é essa aqui, ó. Vamos focar bastante nos selects agora, né? Então, outra forma legal de a gente dar um select, eu posso falar assim que eu quero selecionar todos os alunos, vou manter aqui a cláusula where e vou colocar assim, ó, a condição dele, por exemplo, vai ser o nome do aluno, nm aluno. Mas eu quero buscar um aluno que, por exemplo, inicie com a letra M. Então, eu vou colocar o M e o percentual. Só que entre eles eu vou usar a palavrinha chamada like. Então, basicamente, quando eu falo com like, eu estou fazendo uma busca de aluno mais ou menos assim, ó. Uma busca na tabelinha mais ou menos assim. Selecione tudo que tiver na tabela, todos os campos da tabela alunos, cujo nome do aluno, né, like, inicie, no caso aqui, com essa condição. Contém essa condição. Essa condição significa que é iniciar com a letra M. Tá? Ó, no caso, vai ser a Maria. Tá? Eu posso colocar também, se eu quiser, com percentual na frente. Quando o percentual está na frente, significa que eu quero que ele termine com a letra M. Aí ninguém termina com a letra M. Mas se eu falar que termine com a letra A Maria Silva, por causa do Silva aqui, ó, vai terminar com a letra A, tá? Agora, eu posso fazer assim, ó, nos dois. Ou seja, quando tem percentual dos dois lados, quando o percentual está no final, significa que comece com aquele texto que está antes dele. Quando ele está no início, significa que termine com aquele texto que está depois dele. Quando o texto está entre os percentuais, significa-se que contenha aquele texto em qualquer lugar. No caso, os dois aqui, ó, contém A. Tá? Então, basicamente, a gente consegue fazer um filtro bacana graças aí ao like. Então, é um ponto que eu acho muito, muito, muito importante a gente estar revendo dentro aí do conteúdo, tá? Eu vou colocar mais alguns inserts aqui a gente poder testar. Então, vamos colocar assim, a Ana Souza, 16 anos. O Marcos Pereira, de 21. Vou aproveitar, selecionar os dois aqui, já vou dar um comandinho aqui, inserir os dois. Que aqui, quando a gente tiver, a gente tem mais material humano para poder trabalhar, né? Então, por exemplo, agora se eu lançar aquele lá que inicia com M, ó, vão reparar que já tem dois nomes que iniciam com M. É bem mais interessante aí a gente poder trabalhar. Outra forma que eu tenho, inclusive, de fazer uma substituição a esse comando, às vezes criar um comando desse mais curto, é trabalhar o select também. Tá? Esse select também vou pegar aqui da tabelinha de alunos, vou colocar uma condição, e essa condição eu vou usar, por exemplo, agora, um comandinho que para buscar um intervalo de códigos, né? Então, vou colocar assim, por exemplo, vou colocar que ele vai ter um... Primeiro, eu vou colocar, por exemplo, um código. Oi, pode ser... Eu vou trabalhar com código. Então, eu vou colocar assim, ó, que o código do aluno tem que ser entre dois valores. Então, eu vou usar uma palavrinha chamada between.
Tá? São alguns recursos que são legais da gente usar. Então, vou falar assim, ó, que eu quero mostrar entre o 2 e o 3. Tá? Então, é mais ou menos quando eu posso fazer cláusulas até um pouco mais reduzidas do que essa em algumas situações. Consigo pegar, filtrar um pouquinho melhor usando o Between. Tá? Às vezes fica mais claro do que alguns usos da cláusula where. Também poderia usar um outro que é o in. Olha que legal. O in, eu posso simplesmente dizer qual código eu quero setar. Eu quero o 1, o 2 e o 3. Tá? Beleza, ele só vai mostrar esses registros para mim. Ó, o 1, o 2 e o 3. Tá? Ou então 1, 2 e o 4, para poder ser, tá? Ter um salto. Tá? Então o in ele só faz assim. Mostra aí para mim esses registros. Se eu quisesse mostrar um registro só, também poderia usar o in assim. Ele vai mostrar só um registro, tá? Então, só para vocês entenderem como é que o in funciona. E às vezes, galera, isso ajuda a falar, professor, mas... Pô, mas para que eu vou usar isso? Às vezes, em algumas seleções mais específicas, esses comandinhos aqui fazem alguma diferença no nosso trabalho, tá? Então, outra opção que eu tenho aqui é o not in. Ou seja, diferente dos outros, ele fala o seguinte, ó. Seleciona tudo, mas não me mostra esses códigos. Esses códigos eu não quero ver. Né? Então, no caso aqui, opa, faltou o not aqui. O not, por algum acaso, foi apagado. Ctrl Enter. Ó. No caso aqui, o único que não está nessa lista é o 3. Se eu tirar o 1 dessa lista, ó, ele vai me mostrar tudo, menos o 2 e o 3. Beleza? Então, basicamente, para fazer aí esses comandos básicos, né? De selecionar, por enquanto a gente está inserindo e selecionando, esses comandinhos aí vão ajudar bastante. Eu vou fazer uma revisão também do update, do delete e do alter table, mas aí eu vou fazer no outro videozinho. Esse já está com 32 minutos, eu preciso também renderizar para colocar tempo de postar ainda na primeira aula de vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo.